para que faça uso da palavra e nos conduza no estudo desta noite. Boa noite, Enio. Boa noite a todos. É uma alegria imensa termos a oportunidade de nos debruçarmos sobre uma obra como esta, que é um divisor de águas, porque nos vem elucidar muito acerca de questões já conhecidas umas, nem tanto conhecidas outras, mas que nos convidam a um aprimoramento constante. Retomando um pouquinho no capítulo anterior, o capítulo 5, nós acompanhamos o grupo do nosso querido Manuel Flamengo de Miranda, juntamente com o nobre Spinelli e também Eurípides Barçanufo, entre outros, unidos aos integrantes que estão empenhados no auxílio ao nosso planeta. Nesse momento de pandemia que nós atravessamos, eles então foram participar de uma reunião mediúnica, onde foi atendido um irmão indigitado, um irmão deformado, ainda completamente comprometido com o mal, e empenhado em implantar toda a série de dificuldades, de sofrimentos àqueles que são os trabalhadores do bem, as pessoas do cotidiano, enfim. Nós também acompanhamos diversos relatos desses benfeitores sobre situações inúmeras que envolvem os habitantes do orbe, nesse momento tão conturbado e desafiador que estamos todos atravessando. O capítulo de hoje, aqueles que lemos, percebemos que ele se deu todo no ambiente de um hospital, de uma cidade, um grande hospital, onde os benfeitores vão narrar as ocorrências, como é típico das obras do nosso querido Manuel Flamengo de Miranda. Ele sempre faz esse papel de repórter, não é mesmo? Que vem nos trazer as ocorrências do mundo físico, as situações do mundo espiritual naquele quadro, nos convidando a uma análise e nos ensejando grandes aprendizados, porque nós temos a oportunidade de ver o que está se passando, a maneira de proceder dos encarnados e a consequente repercussão, a interação no além-túmulo dos espíritos que ali se encontram naquele ambiente. Então, nós vamos iniciar dizendo que essa equipe nobre dos benfeitores, eles vão agora fazer essa visita de observação e de auxílio a um hospital público. E eles vão observar que esse hospital se prepara para receber os pacientes do novo coronavírus. E chama muito a atenção da equipe a movimentação expressiva tanto de encarnados quanto de desencarnados. Ali vão estar pais, familiares e outros aflitos que acorrem, que vêm do mundo espiritual para visitar os parentes nesse momento de graves expectativas. Como nós sabemos, não são os laços de sangue que nos unem, que unem as criaturas, mas os laços do espírito, os sentimentos, as emoções, o amor ou outros sentimentos que nos mantêm vinculados para além dessa vida física. Pela eternidade, através dos pensamentos, nós nos mantemos ligados, unidos por estas vivências que cada um de nós fomos capazes de construir. Então, que nos mantém ligados, tanto questões positivas como questões negativas. Daí nós aprendemos dentro da doutrina espírita que aquela frase que nós muitas vezes dizemos, perdi o meu pai, perdi aquele ser amado, não funciona para pessoas, para seres. Nós perdemos objetos porque, em verdade, nós estamos sempre ligados por esses laços que nos unem e que nos aproximam. Então, nós vamos ver ali espíritos sofredores que estavam em busca das pessoas amadas e notavam também, relatam eles, a presença de vampirizadores do além, em processos de lamentáveis obsessões, proporcionando uma visão não apenas da presença, mas da ação do mundo espiritual, em constante intercâmbio com o mundo físico. Esses processos de vinculações, de obsessões, nós bem sabemos que se dão em função dos nossos pensamentos, dos hábitos que mantemos, nos vícios, sempre atraindo por afinidade, porque ninguém vive sem pensar. Nós todos movimentamos a mente, os nossos pensamentos vão facultando essas companhias que, por vezes, dependendo do teor, vão facultar
esse episódio triste, deplorável, que são as vampirizações que ocorrem. Muitas vezes até nem é por razões de vingança ou de serem contrários, mas por sintonizarem, por se afinizarem com determinadas condutas inadequadas, reprocháveis. Segundo o querido Francisco Spinelli, aquele ambiente seria o laboratório para as novas experiências do grupo, que de imediato, observemos bem, se dirige para a sala do diretor do hospital na intenção de orar, buscando espalhar as vibrações de bem-estar, do que fosse possível atingir através da oração ungida com recolhimento e amor. E isso logo nos chama atenção, porque a postura de orar é uma ação efetiva, de efeito imediato, porque nós sabemos que para cada ambiente físico corresponde um ambiente psíquico. E como as criaturas humanas, nós nos comprazemos, muitos de nós, na questão das críticas, na área do pessimismo, das queixas, fazia-se urgente proporcionar, através da oração, uma renovação do psiquismo, sanear o psiquismo daquele local, impregnado de densas vibrações, facultando alguma possibilidade de harmonia. Isso nos chama a atenção porque é o que pouco nós pensamos. O que a equipe fez? Foi para a sala do diretor, foi orar no objetivo de criar uma manutenção que fosse estável, que pudesse permear aquela ambiência psíquica muito difícil. Nós vamos encontrar no livro do Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, uma partezinha que ele fala da oração. Ele fala que a oração é um mecanismo miraculoso, que tem a capacidade de alterar a realidade do ser, dando-nos uma ideia, como nós sabemos, da potencialidade daquele que se coloca para orar, que vai se somar nessas fileiras de trabalhadores. Logo em seguida, os benfeitores eles saem, então, para o trabalho e vão se deparar com uma enfermeira que vem trazendo o resultado de 13 testes, 13 exames que foram realizados para o Covid-19. E desses 13, 8 deram positivos. Lembremos que isso se deu no ano passado, lá no início da pandemia. Os amigos da equipe espiritual, eles relatam as observações que eles viram das reações dos pacientes. Como é que eles reagiram ao receberem a notícia do resultado dos exames? Que, de forma geral, eles se deixaram dominar pelas lágrimas, pelas reclamações, criticaram o governo, as autoridades e assim por diante. Porém, destacaram um deles, o único, aliás, dentre os infectados, que mergulhou em oração, que entregou-se à providência divina e imediatamente atraiu um benfeitor, que foi por ele envolvido em vibrações de paz e de coragem. Tampouco ele se colocou em vibrações, em oração, e imediatamente o socorro se fez. No dia que nós, os encarnados, nós tivermos uma maior consciência, não apenas da presença, mas da atuação do mundo espiritual, dos benfeitores... Eu não estou ouvindo. Nós passaremos a... Enio, perdão, teu microfone eu fechei sem querer. Pronto. Ok. Eu dizia que no dia que nós tivermos consciência não apenas da presença, mas da atuação do mundo espiritual, dos benfeitores especialmente, com certeza nós vamos buscar agir com mais maturidade a nosso favor, porque nós nos deixamos abater com muita facilidade, impedindo o auxílio dos benfeitores, que ali estão prontos a auxiliar, desde que a nossa postura mental proporcione isso. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na clássica pergunta 459, a questão da influência, né? Quando Kardec questiona se eles influem, os espíritos respondem muito mais do que nós podemos imaginar, a ponto que eles nos dirigem, dando-nos uma ideia de o quanto essas interferências acontecem. Logo em seguida, o querido Manuel Filomeno de Miranda, ele se dirige a Francisco Spinelli, fazendo referência ao trabalho mediúnico da noite anterior, que foi relatado no capítulo anterior. Ele vai dizer: chocou-me aparecer espíritos que emergiam do solo transformado num cemitério. Ele se diz chocado com aquela cena. Ele pergunta, a cena havia sido transportada de alguma região?
E o querido Spinelli vai dizer que não, a psicosfera ambiente da reunião se modificou expressivamente. Os irmãos trazidos conduziam as lembranças dos lugares que viviam, e o pensamento firme de todos condensou no local da reunião a paisagem que eles viviam. A força da mente cria, por ideoplastia, os cenários e as circunstâncias que eles são familiares. Então, nós lembramos nos atendimentos mediúnicos, especialmente de espíritos sofredores, quando normalmente, geralmente, o comunicante traz com ele traz consigo impregnado todos os detalhes do local, da ambiência, das condições, os quadros do momento em que ele se encontra, muitas vezes preso ali por questões de culpa, outras vezes por ódio, por arrependimento. Espíritos suicidas, por exemplo, eles vão se encontrar na cena do ato impensado, do ato hediondo, com todas as sensações, com a intensidade. O atendimento, nesses casos, vai ser como um pronto-socorro de hospital. Quando chega um ferido no pronto-socorro de hospital, não tem muita conversação, é uma questão de atendimento imediato, é o envolvimento, é a ternura, é a vibração. E Manuel Filomeno de Miranda, ele segue indagando sobre a transformação para a fase lupina que ocorreu com o comunicante. E Spinelli, novamente, vai acudi-lo com carinho. De tal forma, diz ele, degenerou o perispírito pela sua conduta, aquele ser comunicante que transformou-se no lobo, de tal forma ele degenerou o perispírito pela sua conduta, que passou a se sentir como um lobo. Ele tem na mente a sua forma anterior, que ele traz como sendo uma máscara conveniente. Enquanto ele blasonava, a aparência era preservada. Mas à medida em que ele se deixou apresentar como se sente, a forma de ser humano foi diluída pela força interior do vampirismo e passou a usá-la. Então, esse longo período de construções no ódio, nas suas ações nefastas, foram alterando a constituição perispiritual, porque ela é ideoplástica, ou seja, adquire a forma da ideia, a ideoplastia. No momento do transe mediúnico, o espírito comunicante ele recebe as energias, ele se impregna, de certa forma, com as energias saudáveis do médium. Além do diálogo com as vibrações amorosas, que de uma ou de outra forma interrompem momentaneamente aquele ciclo vicioso dos pensamentos perniciosos ou de uma monoideia. Ele recebe essa vibração do médium, essas energias, que são diferentes àquelas às quais ele está acostumado a se nutrir, facultando a ele um novo clima psíquico, mesmo que momentaneamente, do qual ele se afastara. Dependendo até do médium, ele poderá captar o aspecto do espírito comunicante e poderá sentir-lhe, nesse caso em tela, os pelos do animal, a dificuldade de articular palavras, apenas grunhidos, e os detalhes mais que uma fera traz consigo, para nós termos uma ideia do desafio da mediunidade, dos médiuns conscientes que trabalham de acordo com as diretrizes do Livro dos Médiuns. Spinelli segue esclarecendo que o pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser. Tudo o que se pensa, de acordo com a intensidade da ideia, adquire forma e vida, dando-nos uma ideia de o quanto isso é sério, o quanto nós precisamos nos conscientizar da capacidade mental de cada um. A mente, nós temos que nos assenhorar dela, temos que tomar conta da nossa casa mental e também higienizá-la, porque nós tomamos 2, 3 banhos, às vezes, no dia, mas poucas vezes higienizamos a mente. Então, podemos pensar nisso. Ele prossegue, o querido Spinelli, dizendo que as incontáveis construções mentais se espalham por toda parte, gerando formas de pensamento, e até mesmo regiões específicas que podem ser positivas ou negativas. Nós vivemos num mundo de energias que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam material. Então, nós estamos constantemente criando. Agora, uma mente desavisada também cria. A exemplo de um carro ladeira abaixo sem motorista, que poderá se colidir com um obstáculo a qualquer momento, assim é uma mente inadvertida, uma mente infantil, uma mente solta.
Quantas vezes nós comprometemos o nosso relativo equilíbrio emocional por nos deixarmos abater, envolver pelas questões do cotidiano, por uma pessoa que nós encontramos no caminho que está vivendo um momento de depressão, que é lícito a cada um viver os seus momentos e não nos cabe julgar, mas que precisamos ter a maturidade de não nos deixarmos envolver com as questões de cada um, sermos solidários, mas também conscientes de que é muito difícil manter a harmonia e que vale a pena aplicarmos esforços para mantermos a serenidade, a mente tranquila. Logo em seguida, os amigos do grupo, eles foram surpreendidos por gritos que vieram de uma sala próxima de uma mulher paciente que, ao receber o diagnóstico da Covid-19, se deixou dominar pelo medo da morte, permitindo-se desarmonizar completamente. E pior, abrindo campo a um inimigo desencarnado, que incorporou-a, dominando-a, fazendo com que os enfermeiros tivessem que atuar, aplicando nela uma alta dosagem de calmante, e que o querido irmão Cláudio, que é um técnico espiritual na aplicação de energias da equipe espiritual, de energias restauradoras, tivesse também que agir e auxiliar essa irmã. Além desse caso, também teve outros casos, como o de um senhor fumante, que os benfeitores relatam, já de certa idade, com os pulmões tomados pelo vírus, vindo a desencarnar. O querido Spinelli nos esclarece a trajetória do tabaco e dos vícios em geral, e aborda o suicídio indireto, por submeter o organismo a substâncias que destruíram os órgãos, impedindo de manter as funções vitais. Ele também relata a presença e a atuação de espíritos viciosos de péssimo nível moral, que se aproximaram e arrebataram o recém-desencarnado. Então, aquilo que nós já ouvimos muitas vezes, a doutrina espírita não proíbe nada. Ela é consoladora, nos esclarece, mas as escolhas são nossas. Ela nos põe a par dessa questão das interferências, dos pensamentos que geram a sintonia pelas afinidades. Então, nós podemos deduzir que determinadas condutas viciosas vão atrair irmãos do mesmo teor, mas não reprocha a nossa conduta porque não cabe, mas nos esclarece e deixa a cada um de nós a escolha de fazermos as nossas opções. Então, suicidas indiretos, ele esclarece, no mundo são em número colossal, um número muito grande de pessoas que tomam esse caminho sem a pretensão. E os vícios, eles impregnam o perispírito de miasmas destrutivos e proporcionam espaço para a instalação das doenças, que não se encontravam na ficha do indivíduo. Não estava aquela problemática, mas passou a fazer parte pelas escolhas, pelas opções, pela conduta que ele se propõe. Da mesma maneira, os hábitos mentais perniciosos, conversas vulgares, pensamentos negativos, que geram vibriões e bactérias que favorecem a instalação dessas muitas doenças. Então, ele alerta, é indispensável vigiar as fontes do pensamento, evitando-se elementos destrutivos responsáveis por infinitos males. Então, a nossa mente, ela de fato é um dínamo gerador. E se torna indispensável que façamos esses esforços para manter a harmonia interior. Nós vivemos num mundo repleto de apelos que tendem a nos levar a tumulto, a desarmonia. Basta que nós olhemos à nossa volta. Então, nós estamos mergulhados nesse oceano de ondas mentais. Torna-se um grande desafio não sucumbirmos a esses pensamentos de desvalia, de depressão. E, para isso, um dos mais eficazes, eficientes recursos é a oração, a busca pelo silêncio interior. São indispensáveis para mantermos-nos em harmonia. Como nós sabemos, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E os recursos, portanto, que nós necessitamos estão conosco, aguardando serem explorados com dedicação e com sabedoria. A doutrina espírita, sem dúvida, ela nos ajuda a perceber esse mundo ao nosso redor e a termos cuidado, termos vigilância, para preservar o nosso estado de harmonia relativa. Porque nós já não podemos ser tão infantis. Nós sabemos que não é o meio que faz o sujeito, o indivíduo. Então, eu não posso ir num lugar complexo porque eu vou me comprometer. Não, mas nós não somos ingênuos a ponto de saber que determinados ambientes
nós vamos receber aquele choque vibratório, porque para cada ambiente físico corresponde um ambiente psíquico. Então, sabendo disso, muitos ambientes nós poderíamos evitar, porque vão gerar um desafio maior para mantermos-nos em serenidade. Logo em seguida, Spinelli narra a entrada na UTI e a consequência de desencarnação de um paciente em lastimável situação. Os pulmões tomados pelo vírus e algumas entidades perversas que acompanhavam esse paciente e que maldiziam e ameaçavam-no. Percebendo o desencarne próximo, o paciente se deixava dominar pelo desespero. A desencarnação, nos esclarece Spinelli, deve ser um momento de serenidade, para que a ruptura dos liames que vinculam o espírito ao corpo seja suave, diluindo-se pela falta do fluido vital. Isso é o que nós devemos perseguir. É claro que vai depender da nossa vida, das nossas escolhas. Então, precisamos nos empenhar para termos essa consciência frequentemente, dando-nos conta, perguntando-nos, e se aprovesse a Deus nos chamar agora? Nós estaríamos prontos para retornar no sentido de ter algo, alguma bagagem? Que bagagem nós levamos? Porque o resto, tudo que a nossa visão capta, bem sabemos que vai ficar. Então ele segue dizendo que morrer não significa desencarnar imediatamente. A libertação do espírito à matéria, quando não se tem ideia de como transcorre a vida, torna-se muito difícil. Então, muitos de nós, para finalizar, vivemos como se o corpo fosse eterno, fingindo desconhecermos a fragilidade e a realidade de que somente o espírito é imortal e que a bagagem que nós podemos levar para além da vida física são as de natureza espiritual. Valores morais ou vícios perniciosos farão com que estejamos leves para ascender a níveis de harmonia, deixando a máquina carnal para trás, ou impregnados com o peso das vicissitudes que aferram o espírito ao corpo físico, trazendo-lhe toda sorte de angústia e dores morais. Já visto que André Luiz narra em Nosso Lar a sua surpresa quando ele retorna ao planeta e vê nas ruas, nas avenidas, espíritos caminhando, sem condições ou sem consciência do que poderíamos realizar fora do corpo físico. Era isso. Muito obrigada, Enio. Muito bom. Então, agora a gente passa para os comentários do companheiro Marcelo. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado a todos que nos assistem. Muito obrigado ao Enio, que fez uma belíssima explanação. Me deixou muito pouco para falar. Você fez um trabalho muito interessante, porque me tirou algumas cargas, como eu iria abordar de uma forma tão concisa o que você acabou nos trazendo. O que me traz algumas reflexões, e eu gostaria de comentar, a postura de alguns médicos e a postura daqueles pacientes que ali estavam. É interessante, porque os nossos queridos que vão falar depois de mim, Jussara, Vitor, e as perguntas que serão respondidas, com certeza vão aprofundar mais este assunto. Mas se talvez me cabe trazer alguns aspectos deste capítulo belíssimo, eu vejo a diferença com que os médicos trataram, alguns médicos trataram a situação e outros não. Me lembro da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que foi proferida no Paraná, eu acho na 22ª conferência, que foi no dia 15 de março, do Paraná, em São José dos Pinhais. E num determinado trecho que me vem à memória, ele fala: vós que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando as recomendações que foram proferidas pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes, não negueis a palavra que liberta, os que se preparam para enfrentar a imortalidade. E Dr. Bezerra segue falando, não oculte, como é que ele fala, meu Deus? Não saiais de onde fostes colocados, numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação, mostrando o compromisso que estes profissionais da saúde, que honraram o juramento hipocrático, esse cidadão de 2.500 anos atrás, com essa vontade de dedicar-se àqueles que se encontram nos hospitais, nas situações mais difíceis,
e deixaram as questões políticas, as questões ideológicas de lado para fundamentarem-se neste juramento hipocrático, buscando as melhores saídas, ensaiando as medicinas necessárias, enquanto a vacina estava sendo preparada pelos diversos laboratórios. Isso é algo que me destacou e me chamou muita atenção da diferença dos profissionais ligados à área de saúde, porque existem profissionais capacitados, habilitados em todos os lados, mas será que existem profissionais verdadeiramente conscientes da sua função, não da função materialista, circunstancial, mas aquela que transcende, que fala ao coração, que nos chama às falas, as questões mais importantes. E ele trouxe a lembrança, como o capítulo muito bem nos traz, as diferentes reações daqueles enfermos que estavam ali. E eu achei muito boa da forma como ele nos trouxe aquela dama de 30 anos que tinha algumas complicações relacionadas à diabetes, com muito medo de desencarnar, e o médico explicando, acalmando-a de uma forma muito tranquila. O cavalheiro que tinha os 50 anos, que postou-se em oração, atraindo, como o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda nos fala, a presença dos bons espíritos, daquele mentor espiritual que o envolveu, e dos outros tantos que se começaram nas reclamações mais descabidas, porque todos nós temos culpa nestas situações que nos convidam à reexaminação da nossa forma de viver. Os flagelos destruidores, como nós mencionamos na última fala, nas últimas abordagens da aula passada, que estão ali nas perguntas 737, 738, e vão até 741, 42, nas diversas situações, nos convidam a exames importantes em face da fragilidade humana. Essa dor que, como o Leon Denis nos fala, que é essa alma que nos levanta, levanta a alma escravizada à carne, ainda, para que a gente possa perceber que nestes momentos de dor há uma postura a ser adotada, né? Se nas horas de provação nós soubéssemos observar esses trabalhos internos que se dão, essa ação que é misteriosa, de que a dor proporciona em cada um de nós, que momentos significativos de um despertar da consciência, que todas as situações que nos levam aos momentos de dor, nos convidando a perceber que a vida não é só isso que a gente está vendo aqui, esse corpo, há algo além. Por isso, alguns se postaram de uma forma ainda infantil e aquele senhor, de uma forma muito elevada, elevou-se de uma forma absolutamente fantástica. E a obra do Céu e Inferno vai nos trazer algumas situações, principalmente, talvez, no capítulo... na segunda parte do livro Céu e Inferno, expiações terrenas ou expiações terrestres, daquele menino, Marcel, o menino do número 4, que era um menino de 8 a 10 anos, contorcido, ali naquele leito, esquecido pela família, mas numa postura de profunda resignação. E o menino, quando desencarna, vai manifestar-se na Sociedade Espírita Parisiense e traz o seu histórico, mostrando que havia um passado complexo, difícil, mas que ele, escolhendo aquela situação, regenerou-se e portou-se de uma forma absolutamente destacável para todo aquele local. E esse capítulo é belíssimo, porque talvez nos traga, nas questões que estes enfermos experimentavam, as questões ligadas à revelação que nos cabe diante da dor. E que consolações as doutrinas materialistas poderiam nos oferecer nestes momentos de provação? O que a gente diz para uma mãe, para um pai, para alguém que está com o filho, com a filha, com a irmã, com a tia, no leito de morte, diante de uma enfermidade? O que a gente traz de consolo se baseamos toda a nossa vida nas questões materialistas? Absolutamente nada.
Então, estamos aqui diante de uma situação que nos convida a reflexões profundas, a reflexões de como estamos vivendo, de como nos portamos e de que a vida tem uma significação que transcende as questões da nossa vida física. Enio fala também, no resumo, das questões do suicídio indireto. E aí a gente vai perceber nas questões 957 do Livro dos Espíritos, que fala que as situações ligadas ao suicídio vão variar em um grau infinito. Cada um de nós vai experimentar estas dores difíceis, complexas, de acordo com os méritos, com os deméritos, com uma série de coisas. Mas nenhum suicida, direto ou indireta, vai escapar da profunda decepção de que não há profunda decepção. Acho que alguém entrou na linha aí, né? Mas eram estas as considerações que eu queria trazer, que eu tenho certeza que os nossos amigos irão trazer outras coisas bem mais profundas a respeito deste capítulo. Muito obrigado. Obrigada a você, Marcelo. Sempre muito bom ouvi-lo. Obrigado. Agora nós convidamos a Jussara para fazer os seus comentários. Olá, boa noite a todos. Se você quiser já começar a compartilhar, Gi. Então, só para a gente ilustrar um pouquinho, nós trouxemos algumas imagens que vão se relacionar a toda essa parte do resumo que o Enio apresentou para a gente, começando com essa primeira, que nos lembramos sempre, que até com o próprio Espírito André Luiz comentando também, nos fala, né, que do nosso ponto de vista, o planeta Terra pode ser azul e branco, mas quando nós estamos falando em relação à psicosfera espiritual, não necessariamente é isso que nós vimos, porque nós estamos aqui relacionando e mostrando exatamente que ela reflete os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, se você quiser passar o próximo já. Quer mudar já? Ok. Aqui, nesse outro slide, nós vemos, também a gente trouxe para ilustrar uma imagem do projeto Imagem e Ação, que mostra justamente a questão do plano espiritual, de quando o Manuel Filomeno de Miranda nos traz e nos relata qual era a condição espiritual daqueles espíritos, quando explica de que, de uma certa forma, né, eles trazem com eles o ambiente onde eles vivem, aquilo que enfatiza cada vez mais o nosso entendimento que o céu e o inferno existem realmente dentro do nosso pensamento, de acordo com as nossas ondas mentais. Então, era esse tipo de onda mental que esses espíritos estavam, assim, visualizando. Vamos passar para o próximo? Aqui também nós trouxemos uma imagem para nós compreendermos um pouco o que é o poder do sentimento, no momento em que aquele espírito comunicante, ainda que apresentando já a sua natureza de espírito endurecido, à medida que ele vai realmente perdendo ainda mais o controle e se mostrando verdadeiramente como ele era, conforme o seu sentimento, as suas emoções, que ele vai passando por esse fenômeno, né, que a gente chama de licantropia, e vai perdendo assim a forma física, né, aonde Manuel Filomeno de Miranda, inclusive, fala que, de acordo com a intensidade mental, né, das nossas ideias, nós vamos, então, adquirindo forma e vida. É importante sempre enfatizar, né, que pensamento tem forma, tem cheiro, tem cor, e por isso que ele acaba sendo, então, o resultado de uma manipulação dos fluidos, né, do fluido cósmico universal, e acaba tendo, então, essa composição de acordo com o que nós vamos dando vida. Obviamente, o pensamento ele é neutro, o que dá impulso é justamente a nossa emoção, né, o nosso sentimento. Quer passar o próximo, por favor?
Isso acontece em relação ao nosso ambiente também. O próprio espírito Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela fala que muitas vezes nós estamos mais preocupados com a poluição que nós vemos imperar na Terra do aspecto físico, sem nos esquecermos da poluição mental, que já era aquilo que Jesus sempre nos alertava, né? O orai e vigiar. O orar no sentido de elevarmos a natureza dos nossos pensamentos e vigiar para que nós não sintonizemos com outros tipos de energias espirituais. Podemos passar para o próximo. E eu estou querendo trazer para vocês também, porque esse assunto, né, quando nós falamos assim de pensamento, de forma-pensamento, de ideoplastias, tudo isso que Manuel Filomeno de Miranda traz, realmente é motivo para a gente fazer também um seminário a respeito. Mas como nós temos já literatura, o próprio Kardec, na Revista Espírita de maio, ele fala a respeito, né, daquilo que existe em torno de nós, em torno da pessoa, em torno da família, que realmente é a questão da vibração, né, que existe aonde Manuel Filomeno de Miranda acaba dizendo que nós vivemos num mundo aonde de energia, aonde se amolda a onda mental, dando lugar às formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam material. O que ele quer dizer com isso? Vamos ver no próximo slide aqui. Aí é essa questão, né, de como os nossos pensamentos, como nós construímos através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e como isso acaba irradiando de tal forma que acaba, e não somente impactando a nós mesmos, como toda essa atmosfera. E podemos passar para o próximo, que é nesse que eu quero comentar, aquele fazer um comentário a respeito daquela fala de Manuel Filomeno de Miranda. Se nós repararmos nesta senhora que está sentada, envolta nesses fluidos de cor escura, é quando, na nossa manifestação, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós irradiamos, manipulando energia, nós estamos assim circundados por aquilo, né, que nós estamos pensando, que nós estamos sentindo. Então é dessa forma que nós podemos entender o que significa ele se tornar material, porque de uma certa forma, ainda que nós encarnados no plano físico não consigamos necessariamente visualizar esses pensamentos, esses sentimentos, nós temos assim a sensação, aquela aproximação quando a gente aproxima, como disse o Enio, de um lugar, de uma pessoa, de um ambiente, que nós podemos ter assim uma simpatia ou uma antipatia. E como nos fala então Kardec no livro Gênese, que de uma certa forma nós não podemos esconder nada, que uma alma no sentido espiritual, os espíritos percebem tudo aquilo que irradia em relação a nós mesmos. Isso também, passando para o próximo slide, pode explicar como nós estamos imersos, né, nesse fluido, nessa energia, nessa psicosfera espiritual, que é o resultado dos nossos pensamentos, das nossas emoções, explica, às vezes, aqueles sentimentos que nós temos de ansiedade, de mal-estar, que a gente pode sentir. E podemos passar para o próximo slide? No livro, por exemplo, Os Domínios da Mediunidade, mostra uma situação, inclusive, que havia uma pessoa que desejava tão mal para outra que ela chegava a se exteriorizar e ir impactar com o seu pensamento, com a sua vontade destrutiva, para que essa pessoa também sentisse esses efeitos. Então, é dessa forma que, às vezes, sem nós conseguirmos imaginar, nós começamos a absorver aquelas emoções que pessoas estão direcionando a nós e que podem ser construtivas ou destrutivas. Obviamente, como espíritas, né, o nosso goal, a nossa meta é cada vez mais nós assim nos liberarmos. No próximo slide, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala a respeito dos ambientes de vício, dos ambientes aonde nós podemos nos impregnar com essa
com essa energia, vamos dizer, com essas vibrações, com esses hábitos mentais perniciosos que, inclusive, podem nos levar a questões de contaminações de vibriões e bactérias psíquicas. Existe toda uma literatura que nos fala, inclusive, a respeito da tabela periódica que existe no plano espiritual, que obviamente corresponde ao estado de matéria que nós temos no plano espiritual e não ao que nós temos no plano material, que também nos fala a respeito justamente desses vírus e bactérias espirituais. Por isso que no livro todo nós vemos Manuel Filomeno de Miranda insistindo, né, para que nós nos mantenhamos com um pensamento elevado, com uma atitude de prece, porque justamente quem adoece primeiro é o nosso perispírito. Quem absorve esses vibriões espirituais, essas bactérias psíquicas, é o nosso espírito, se nós estivermos nos colocando assim em sintonia nesse sentido. Então, muito importante no próximo slide nós pensarmos e estarmos sempre irradiando, procurando fazer com que nós irradiemos os bons pensamentos. No próximo slide, nós vemos, então, uma situação onde até está sendo realizado o Evangelho no Lar, comentários aqui, por exemplo, de Kardec na Revista Espírita, nos mostrando que quando temos esse pensamento elevado, nós estamos atraindo uma atmosfera fluídica completamente diferente para o nosso plano pelo nosso plano de vivência, né? No próximo slide, nós vemos que o pensamento, como nós estamos tentando aqui explicar muito rapidamente, né? Mas que o pensamento, como uma energia de corrente, né? Como ele recebe assim a impulsão, como nós falamos, do nosso sentimento, da nossa emoção. Então, ele é matéria, porque ele está, né? Nós estamos falando do fluido cósmico universal, não é resultado do nosso cérebro, mas sim do nosso espírito, né? Do nosso cérebro físico, associado, então, às questões da emoção. Por isso, né, que no próximo slide nós vemos a importância de nós aliarmos esse nosso pensamento a ideias mais positivas, a questão da prece. Por isso que sempre se enfatiza, né, o poder do pensamento, o poder da prece, o poder da união, como nós, quando estamos assim unidos e podemos estar melhores, né? E, por último, uma vontade que Kardec expressa na Revista Espírita, também de maio, aonde ele imagina que no momento em que nós, à medida que nós vamos nos conscientizando a respeito do poder desse nosso pensamento, cada vez mais nós vamos ver a humanidade se depurando, melhorando, né? Se melhorando, sendo, então, assim, cada vez mais contrária, né, oposta à invasão de qualquer fluido e pensamento negativo, e aonde nós veremos as leis divinas do amor e da caridade imperarem, né? Se nós tivermos tempo, agora não sei se ainda há tempo, você que vê aí, nós temos a mensagem de Joana, mas que pode ser colocada. Você tem 2 minutos ainda, dá para passar? Então tá, então vamos ver a mensagem de Joana de Ângeles. Você quer passar ou... Ai. Então, Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela fala a respeito do pensamento, né? Que hoje é todo o tópico desse capítulo, que o pensamento é força, por isso atua de acordo com a direção, a intensidade e significado próprios. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. E no próximo, pensamento e vida.
pois são termos de equação existencial do ser humano, pensando na necessidade de ascensão. Os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram um mundo melhor, que ainda não alcançou o seu ápice. Porque tu e outros ainda não vos convencestes de pensar bem, agindo melhor, para conquistardes a vitória sobre as paixões, a dor e a infelicidade. Então, que com isso nós nos lembremos, né, o quão importante é nós estarmos em controle do nosso pensamento, o quanto ele pode nos auxiliar, não nos levando a situações de desespero, para que não fragilizemos ainda mais a questão da nossa imunidade espiritual, e que também sempre, através dos pensamentos positivos, possamos, como nessa união aqui de preces, de estudos, também levarmos a uma mudança da psicosfera do nosso planeta. Maravilha, Jussara, muito obrigada. Já tem gente aqui pedindo se vai ser possível compartilhar os slides nos grupos. Daí depois a gente resolve a respeito disso e comunica a todos. Vitor, meu amigo, agora a palavra está contigo. Ok? Não? Aí. Boa noite a todos. Agradecendo a Jussara e o Marcelo pela preparação, ver se sobrou alguma coisa para a gente poder comentar. Eu vou me ater aqui àquela parte da pessoa do senhor que estava com o vício do tabagismo, né? A respeito do suicídio indireto, e que levou àquela situação que ele se apresentava, conforme Manuel Filomeno de Miranda descreve no livro. E ele vai dizer, o Manuel Filomeno, a questão dos vícios, realmente, né? Os vícios e os atentados materiais à saúde. E, em função desse atentado à saúde, do vício, né, que foi sendo praticado ao longo de todo o tempo, aconteceu aquela situação em seus pulmões, e isso nos traz aqui uma reflexão em que essa situação que o acometeu, ela não vai se extinguir somente com a desencarnação dele, porque ele lesou o perispírito, principalmente na área pulmonar. Então, o perispírito, como forma de um futuro corpo, naturalmente vai apresentar para esse companheiro, uma nova encarnação, uma ligeira situação de distonia na área da respiração, porque isso não vai ser apagado imediatamente, porque toda ação tem uma reação, né? Foi uma escolha de fumar, etc. Então, isso vai ensejar, bem como a pessoa que usa dos alcoólicos, da pessoa da glutonaria, da pessoa com desvios da sexualidade em termos da sua usança. Isso tudo, à medida que a gente vai ter vícios e atentados materiais à saúde, nós vamos impregnar o nosso perispírito, à medida que eles for sendo repetidamente executado, zonas favoráveis à instalação desses vibriões mentais, dessas larvas mentais psíquicas, né? Dessas bactérias, que vão inicialmente criar um foco de forma diferente de atuação das células perispirituais. À medida que isso for sendo executado ao longo do tempo, essas células em disfunção, elas vão, por ressonância, bater nas células do nosso corpo físico. E isso vai ocorrendo o surgimento das doenças. Então, vamos dizer o seguinte: uma pessoa dada, e André Luiz vai trabalhar isso, né? Quando ele vai no livro dele, se não me engano, Missionários da Luz, ele vai levar André Luiz para ver uma reunião mediúnica, e tinha um jovem que estava presente, era até de desenvolvimento mediúnico. E o André Luiz observou, a pedido do instrutor,
que na região genital do rapaz existiam formas diferenciadas, escuras, principalmente na região do cordão espermático, dos testículos, etc. É porque ele era dado a questão de frequentar bordéis, zonas de meretrício, etc. Então, isso, aquilo que o André Luiz estava vendo, não era a doença em si, mas a propensão para a doença em função daqueles bacilos psíquicos, essas bactérias que já estavam tomando a região genital dele. Em outra, ele vai falar a respeito do estômago, que parecia um tonel condimentado, e o outro era a pessoa que usava alcoólicos. Todos eles frequentando uma reunião de desenvolvimento mediúnico e já apresentando tendências a uma doença surgir em função desse mau uso desses companheiros, né? Então, mas os hábitos mentais também, eles interferem, não só os vícios, os hábitos mentais. Por exemplo, a pessoa colérica, ela joga uma quantidade de hormônios dentro da gente mesmo, que aquilo, com o passar do tempo, anos e anos, vai desenvolver fatalmente uma azia, uma gastrite, vai desenvolver ali alguma coisa até mais séria. Por quê? Porque a pessoa não é dada ao controle das suas emoções. Então, é a parte mental impactando o físico. E se você também procurar o negativismo, a pessoa que tudo é negativa, né? É a síndrome daquele ó dia, ó azar, né? Que está tudo ruim. Então, essa pessoa negativa, ela, se você não tiver muito bem fundamentado, e se você for conversar com uma pessoa negativa, momentos depois você entra na faixa dela e você vai sair com pensamentos negativos de que está tudo errado, porque você se deixou influenciar por aquela sistemática negativa da pessoa. E isso cria essas bactérias mentais também. E a gente, pela proximidade com a pessoa, se não tivermos o nosso sistema imunológico, espiritual bem azeitado, bem trabalhado, nós podemos receber esse tipo de contágio espiritual e desenvolvermos negatividade também. Evidentemente que isso ao longo de um processo. Mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: esse companheiro que estava com problema do tabaco, outros do alcoolismo, etc., eles no plano espiritual, eles não vão deixar de sentir necessidade do tabaco, do alcoolismo, dos alcoólicos, da alimentação de maneira mais material, da prática do sexo, etc. E o que eles vão fazer? Eles vão necessitar disso como alimento. Então, eles vão se aproximar com esse desejo perto de outras pessoas que estão na mesma faixa. Então, eles vão iniciar um processo de vampirização, porque eles vão pedir, e isso está no livro lá, Sexo e Destino, a bebida, eu quero beber. O companheiro, que era o espírito vinculado lá ao Cláudio, ele bebeu, logo depois o outro também, porque eles queriam fazer uso daquilo que fazia falta para eles quando encarnados. Então, na realidade, essas criaturas que têm esses vícios, durante uma fase, eles vão servir de elementos para satisfazer as necessidades dos desencarnados. Isso em toda a situação, né? Então, nós temos que ter bastante atenção com esse sentido. Evidentemente, quando se começa um processo obsessivo, isso nós temos que ter certos amparos, porque foi dito aí pela Jussara, quando ela apresentou um slide muito interessante, com 3 faces, né? A primeira normal, a segunda já em processo mais ou menos assim, né? Diferente, e a terceira com uma garra, né? Como se fosse. Então, as criaturas no plano espiritual, quando elas não se modificam vibratoriamente, a tendência é se vincularem a outras entidades para exercer esse complexo que se chama processo obsessivo. E, às vezes,
esse processo é tão danoso, a criatura que desencarna, por exemplo, com a cólera, com a raiva, com o ódio de uma pessoa, ela chega ao ponto de não só perder a identidade facial, mas ela vai, nesse processo de monoideia, ela vai despersonalizando tal a sua forma perispiritual que ela é chamada de ovoide. Ela não tem atividade espiritual nenhuma. Essa pessoa fica num curto-circuito de pensamento no seu espaço-tempo que não modifica. Para aquele espírito, ele só tem raiva daquela pessoa naquela época. O resto não existe. E esses ovoides são trabalhados como objetos de perseguição também pelas entidades mais trevosas, vamos dizer assim. Então, esse complexo de pensamento agindo sobre o campo perispiritual é um capítulo que deve ser trabalhado e que o Manuel Filomeno abriu a porta ali. Mas se a gente for trabalhar nas obras de André Luiz e do próprio Manuel Filomeno, junto com o capítulo 14º de A Gênese, que fala só sobre os fluidos, como que o nosso pensamento impacta os fluidos, na nossa casa também. A gente fala casa, mas é a casa que a gente reside. Nós podemos criar bactérias nas nossas casas. O atrito entre marido, mulher, filhos, ainda mais agora, na questão da pandemia, quando todo mundo fica mais próximo, se não tivermos uma educação espiritual, da complacência, do bom entendimento, da ligação com as correntes do otimismo, para diminuir o impacto dessa proximidade todo dia, durante todo o tempo, e isso pode surgir ali atritos verbais, discussões, que vão impactar o nosso cenário do lar e criarmos, sem querer, pequenas bactériazinhas que, com o passar do tempo, se nós não cuidarmos, isso pode acrescentar algo não muito interessante. Bom, então, o que eu queria dizer como finalização é que a proposta é o seguinte, é o bem. Nós nunca vamos fugir dessa vacina. Nunca vamos, porque todo o evangelho de Jesus é para isso. Então, sem isso, nada vai mudar. Então, fazer o bem faz bem, é a prática de você se conectar àquilo que é positivo, àquilo que é bom, àquilo que é correto, e com isso você vai criar um círculo de amizades, um circuito de simpatia, como diz o Emmanuel, que isso é fundamental. O circuito de simpatia trabalha a nosso favor também, e isso vai nos fortalecendo com anticorpos, e isso vai favorecer também a nossa modificação. Evidentemente que isso leva tempo. Muito obrigado. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigada, Vitor. Excelente contribuição. Agora nós vamos passar para a parte das perguntas. E a primeira vai para o nosso querido amigo Enio. Enio, na página 80, último parágrafo, e também na página 82, primeiro parágrafo, quando o mentor explicava sobre a força da mente e a forma pensamento, quis dizer que os espíritos plasmaram naquela reunião mediúnica a região na qual se encontravam e ela se tornou visível a todos? Seguindo o mesmo raciocínio, podemos afirmar que a explicação do mentor também se aplica à afirmação de que o céu ou o inferno são um estado de consciência? Exatamente. Foi a tônica das nossas colocações até aqui, né? Por exemplo, nas nossas vidas, nós vamos procedendo por caminhos diversos, cada um de nós, através do uso que fazemos do livre-arbítrio, as nossas escolhas, tudo aquilo que nós realizamos, tanto em pensamentos quanto em ações, vai ficando registrado no nosso perispírito. Dependendo do móvel da ação, ela pode ser mais sutil ou mais denso. Um sujeito que é movido para cometer um crime é uma significação. Aquele outro que se movimenta para ser altruísta, para estender a mão a alguém que sofre, é outra composição. Então, isso vai ficando impregnado no perispírito de cada um de nós.
dependendo do teor dos nossos sentimentos, do nosso móvel íntimo e das nossas ações. Então, toda essa dinâmica, ela vai construindo, ela vai consolidando a nossa psicosfera individual. Ou seja, o clima psíquico que nós somos capazes de construir, que vai impregnado em cada um de nós, é que é a nossa realidade mais profunda. Porque, às vezes, num diálogo, numa conversa, nós damos a entender, nós projetamos uma imagem nossa que nem sempre condiz com a realidade. É o que nós parecemos ser. Mas quando nós falamos dessas questões internas, do móvel íntimo, nós estamos falando da nossa realidade mais profunda. Então, quando de volta, de retorno ao grande lar, todo esse somatório das nossas vivências, das nossas ações, é que irão delinear o nosso estado, o meio em que nós iremos nos encontrar e a forma como nós estaremos. É por essa razão que os espíritos inferiores não têm acesso a determinadas regiões da espiritualidade elevada. Por exemplo, mesmo querendo, sozinhos, não conseguem, pois as conquistas realizadas não permitem, porque dependendo das ações, das atitudes, dos pensamentos, estamos ainda pesados e não conseguimos ascender. Então, naturalmente, não teremos acesso, ficaremos vinculados àquele campo que nós mesmos criamos na medida em que fomos vivendo, em que fomos nos posicionando. Desta forma, podemos dizer sim que céu e inferno são estados da alma. Trabalhemos e nos trabalhemos para, desde já, construirmos um ambiente de harmonia e de paz. Não depois, agora, nesse momento. Não nos outros, mas em nós próprios. Perfeito, Enio. Muito obrigada, mais uma vez. A segunda pergunta nós faremos para o companheiro Lincoln, que é a seguinte. Durante a reunião mediúnica, o espírito comunicante estava se disfarçando com sua forma anterior para mascarar a sua forma de lobo, constituído pela perversidade dos atos. Foi atendido e assumiria a forma humana novamente. Quando espíritos deste mesmo nível vibratório reencarnam, trazem consigo resquícios destes fluidos decorrentes de construções de ódio? Se sim, poderão reencarnar com transtornos mentais decorrentes deste fato? Muito bem, muito boa noite a todos. A pergunta em si já traz elementos de grandes reflexões para todos nós. A primeira delas é as nossas possibilidades como espírito de moldar o nosso perispírito. E isso não é somente enquanto nós estamos fora do corpo, não, desencarnados. Enquanto estamos no corpo, nós também estamos modelando esse perispírito, partindo das influências próprias do corpo para o perispírito, como já foi mencionado aí pelo Enio, através dos vícios, e pelo Vitor também, e também do espírito para o perispírito, pelos nossos condicionamentos mentais, que vai moldando o perispírito de acordo com determinados valores morais que nós temos e que vão se projetar no perispírito e, consequentemente, chegar a influenciar o corpo. Então, quando nós encarnamos, cada um de nós traz, de acordo com o nosso nível ético-moral, o nosso nível de mentalização, a projeção no perispírito daquilo que será projetado no corpo. Por exemplo, o perispírito, então, ele funciona como aquele modelo organizador biológico. É o perispírito que projeta no corpo todas as necessidades próprias indicadas pela lei natural, pela lei divina, que foi, de alguma maneira, afetada pelo nosso comportamento antigo. Exemplos. Um espírito que recebe um corpo já com defeitos graves de mobilidade, como pode ser uma paraplegia, uma tetraplegia, ou limitações próprias no campo da audição, da fala, da visão, os órgãos de manifestação próprios do espírito enquanto encarnado, e outras problemáticas que são colocadas ou que se manifestam em órgãos internos, seja coração, pulmão,
fígado, enfim, todos os nossos órgãos, esses elementos são, que, digamos assim, limitadores ou constrangedores do corpo que nós vamos utilizar, eles são produzidos justamente por esse modelo organizador biológico que vai produzir o novo corpo que nós vamos utilizar na encarnação, mas como decorrência dos compromissos do espírito já por encarnações anteriores, por equívocos que cometeu, por infringência da lei divina que nos alcança. Vamos verificar, então, conclusivamente, que essas ocorrências não são um castigo divino para nós, são elementos educativos que a misericórdia divina coloca no nosso caminhar evolutivo, para que, na convivência com esses fatores que dificultam a nossa existência física, possamos, através deles, refletir acerca dos nossos valores, para avaliar o valor da nossa liberdade, para avaliar os elementos que poderíamos ter e não temos no momento. E daí ganha excepcional importância o processo educativo nos lares, a educação dos pais, da família, que é entregue a cada um desses irmãos que reencarnam com essas limitações, de tal forma que, ao chegar no plano físico, uma nova encarnação, o corpo apresentando essas limitações e esses constrangimentos, isso possa ser tratado com o maior amor que se possa conduzir à educação e à orientação a esse espírito que está reencarnando, para que ele sinta que, apesar das dificuldades que enfrenta nas suas limitações no corpo, ele conta com o amor daqueles que estão à volta dele. E existem exemplos grandiosos de como os espíritos conseguem se reerguer desta crucificação através do corpo para uma nova dimensão, uma nova postura espiritual preparatória para a sua próxima encarnação. Naturalmente, cada espírito que vai reencarnar, estando nesse estado de desequilíbrio muito grave, as circunstâncias que ele vai enfrentar decorrerão naturalmente se ele aceitou ou não determinados indicativos para a sua reeducação espiritual. E nesse caso, o exemplo mencionado pelo Marcelo lá no livro Céu e Inferno é marcante. O espírito que veio com todas as dificuldades próprias da sua manifestação normal, mas que tinha uma resignação profunda e vivia alegremente. Verificamos hoje aí nas redes sociais espíritos que reencarnam sem os braços, por exemplo, e o indivíduo supera toda essa limitação e vive uma vida saudável. Então, preparando-se para, mais adiante, renascer e merecer um corpo já com a sua estruturação própria para se manifestar plenamente. E, naturalmente, aqueles espíritos que não aceitam esta orientação, que não iniciam um processo já de resignação antes de encarnar, serão aqueles que estarão num estado de maior rebeldia, de um estado de tensão maior, um estado de trabalho muito mais profundo a exigir aquela renúncia e o sacrifício dos pais para superar esse momento, que vai preparar os momentos melhores para as futuras reencarnações. Então, irmãos, cada um de nós trouxe na projeção para o campo físico aquilo que nós colocamos e marcamos no nosso perispírito, que se projeta agora no corpo que nós temos. É o corpo que nós merecemos, de acordo com a misericórdia divina. Se os irmãos quiserem complementar alguma coisa, nós deixamos a critério para complementar. Muito obrigado. Muito obrigada, Lincoln. Muito bom. Agora nós vamos passar para a próxima pergunta para a Vânia. A pergunta diz assim: o mentor, na página 82, fala na página 82 que com um pouco de fixação da mente poderia acompanhar regressivamente tudo quanto ali ocorreu, porque estava impregnado nas faixas e ondas vibratórias. Esta faculdade tem a ver com a psicometria ou são coisas distintas? Olá, boa noite a todos. Esse é um tema que eu gosto muito, a psicometria, e, nesse caso do ambiente, é chamado de psicometria psíquica. Então, as nossas palavras, como já foi falado aqui,
muito bem pelos nossos companheiros, nós só vamos reforçar, né? As nossas palavras, os nossos pensamentos são energia. São energias que emergem do nosso ser para influenciar ali, não, o universo. Vejamos que muitos não sabemos disso, né? Então, as palavras e os pensamentos assemelham-se a uma pequena pedra que, atirada nas águas calmas de um lago, vão formar sucessivas ondas concêntricas, alcançando toda a área do lago, com uma diferença. Nossas palavras e nossos pensamentos vão emitir vibrações sem limite, porque o universo não existe borda, né, no universo. Então, nós vamos citar algumas obras aqui que tratam do assunto, e não se preocupem que depois a gente coloca no chat. Então, no livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, da Sueli Caldas Schubert, ela vai fazer um estudo sobre isso. E, para fazer esse estudo, a Sueli vai trazer as informações de William Denton, ou Denton, que escreveu o livro A Alma das Coisas. Olha só, as coisas têm alma. Onde ele registra 110 casos de psicometria. Inclusive, a esposa dele também era psicômetra e a irmã também. Nós vamos encontrar ainda informações sobre a psicometria no livro Memória Cósmica, de Hermínio Miranda, e Os Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano, um clássico. Então, tem uma pergunta. Como que o indivíduo que tem essa aptidão de saber a história dos objetos, ou o que se passou em determinado ambiente, como que isso acontece? Eu pego esse relógio que a Vânia usou e sou psicômetra e passo a mão e vejo a Vânia e sinto a Vânia, mesmo que eu já tenha desencarnado. Como que isso acontece? Então, duas são as premissas, nos ensina o livro da Sueli. Existe uma memória cósmica, né? Como já sabemos. Os ambientes e os objetos guardam as vibrações daqueles que estiveram ali ou daqueles que manusearam e usaram os objetos. Vibrações da própria natureza, a alma das coisas. Segundo, a capacidade que têm os psicômetros de se deslocarem, não somente no espaço, mas também no tempo, rumo ao passado, ou seja, em uma época que, teoricamente, não mais existe. Como que ocorre esse deslocamento, então? Né? Aí, às vezes, eu entro num ambiente, eu pego um objeto, no caso de psicometria e no caso de psicometria psíquica, e eu consigo vislumbrar o que está ocorrendo ali, o que houve, quem usou aquele objeto, de onde veio aquele mineral, né? Então, como que isso acontece? Esse deslocamento. Às vezes, o mineral, o psicômetro vai até a mina de onde saiu aquele mineral. Como que isso ocorre? É o perispírito da gente que se desloca e consegue ver, então, ou sentir a história do local dos objetos. Allan Kardec vai tratar do perispírito, que não dá tempo da gente tratar aqui, nas questões 93 a 95 de O Livro dos Espíritos. Mas vamos falar, então, da psicometria dos ambientes, que é o caso, né, do nosso livro, da pergunta ali. Na literatura espírita clássica, nós vamos encontrar uma obra notável, que eu já mencionei, de autoria do renomado cientista Ernesto Bozano, Os Enigmas da Psicometria. Um dos aspectos extremamente interessantes dessa faculdade refere-se, então, à psicometria dos ambientes. Dentre os vários casos estudados por Bozano, bem, ele vai registrar o ocorrido em 1904 com a psicômetra Catherine Bates, me desculpem os americanos. Ele vai escrever o que ela dizia.
Há alguns anos, diz ela, comecei a ser penosamente influenciada pela atmosfera psíquica das alcovas, dos quartos, né? O que constitui para mim um grave inconveniente, já que eu viajo constantemente pernoitando aqui e acolá. Aconteceu-me mais de uma vez, diz ela, ter que deixar o quarto de hotel, belo e confortável, por outro pequeno e escuro, isto por se me tornar insuportável a atmosfera mental ou moral gravada no ambiente por qualquer de seus ocupantes anteriores. Mas, ainda bem, diz ela, que eu estou apta a perceber as impressões puras e elevadas depositadas nos ambientes, notando-se, porém, que são estas de natureza muito mais genérica. Também sobre a psicometria dos ambientes, não podemos deixar de citar a médium inigualável Ivone do Amaral Pereira, desencarnada na década de 80, 1980. Ela vai narrar, no livro Devassando o Invisível, que, certa ocasião, ela foi visitar uma amiga da família que morava em uma chácara muito antiga, que datava do Segundo Império, localizada no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, logo na primeira noite, ela conta que não conseguiu dormir, porque o local onde ela estava apresentava-se a sua percepção totalmente transformado. Não era aquilo que ela chegou e viu, era transformado. Ali havia sido antigamente uma fazenda de escravos. Então, Ivone passou a ver as cenas típicas da escravatura, a fazenda antiga, as senzalas, o milharal, o canavial, a movimentação cotidiana, tudo acompanhado por cânticos dos escravos, que ela via carregando pesados feixes de lenha, trabalhando nas enxadas e etc. Alguns ainda pedindo socorro porque estavam em sofrimento. Mas o nosso querido Divaldo Franco, ele também é dotado dessa psicometria psíquica. Eu me lembro que, certa vez, ele entrou no Teatro da Federação Espírita do Paraná para conhecer, e ele, o teatro estava vazio, e ele já foi logo dizendo: eu consigo ouvir aqui uma palestra, alguém estava dizendo isso, isso e aquilo. É muito interessante. Por isso, a importância, da gente, cada um de nós vamos querer deixar o quê impregnado nas paredes, no ambiente, né? Nós vamos querer deixar uma mensagem bonita com os pensamentos ou não, né? Então, Gisele, vamos falar da psicometria psíquica do Divaldo, e, para isso, eu queria que você colocasse os primeiros slides, né? Põe o primeiro slide. Eu só acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo. Se a gente puder passar para eles, não vai. Não, então, rapidão. Quando ele esteve em Roma, em 78, com o Nilson, então, a Ivone, a querida Joana, os levou, né, para conhecer as cercanias do Coliseu e do Circo Máximo. Ali na cidade, né, dos Césares. E a Joana, junto com eles, então, quando o Divaldo chegou e viu, por exemplo, o Coliseu está, assim, bem destruído, né? Mas ele vislumbrou, que o slide não vai mostrar, ele vislumbrou os leões ali. O Coliseu todo, né, perfeito ali, e os leões. Ele vislumbrou que tão fortes foram as cenas que elas estão impregnadas ali até hoje. A mesma coisa ocorreu com o Circo Máximo, nesse mesmo ano, nessa mesma visita. Então, Divaldo vê psiquicamente as cenas. Em cada cenário, em cada movimento, em cada rua, defrontava o passado, imortalizado nas pedras, né, e desgastado pelo tempo. Né? E também
Quando ele esteve, essa daqui é especial, porque todo mundo deve conhecer a história. Quando ele esteve em Frankfurt, na Alemanha, e em 2008, em maio de 2008, ele foi numa sala que a equipe de espíritas lá alugou para a conferência dele. Nessa sala, em 1945, ele iria proferir, havia sido, eu estou preocupada com o horário, Gisele, já termino, havia tido um tribunal. Então, meus irmãos, eu coloco isso no chat, porque realmente não vai dar tempo, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Tem mais 2 casos, mas a gente coloca aí no chat. Pronto, Gisele. Obrigada. É porque a gente tinha mais 2 perguntas, mas diante do tempo não vai dar. Vai ficar só para mais uma, então. Para o Laudelino. Deixa eu pegar aqui. Na página 84, o mentor afirma que na Terra o número de suicídios indiretos no mundo é em número colossal, incluindo, além dos vícios materiais, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo que geram vibriões e bactérias psíquicas. Diante disto, poderíamos afirmar que todos aqueles que desencarnam em decorrência disto serão vítimas de entidades vampirizadoras no mundo espiritual? Olá, amigos, boa noite. Eu penso que parte da pergunta, quando fala a respeito dos hábitos mentais e dos vibriões, nossa querida Jussara, bem como o Victor, esclareceram muito bem a respeito do pensamento e da vontade, e também da questão dos vibriões mentais, que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, que intitula como vibriões, essas bactérias, né, mentais, e André Luiz nos trata como larvas astrais, mas produzidas através de uma mente atormentada em médio e longo prazo, podendo prejudicar, assim, as funções físicas até chegar ao momento de fragilizar o órgão e promover a morte secundária a esse pensamento ou essa conduta inadequada mental, promovendo a fragilidade física e a morte em consequência. Mas me permita refletir um pouquinho mais a respeito desse processo do suicídio indireto ou suicídio inconsciente. E se essa vítima estaria sendo vampirizada por estar sendo considerada um suicida indireto. Eu começo a fazer uma reflexão no mundo de provas e expiações, onde nós todos estamos vivendo, até onde as nossas condutas diárias são condutas que seguem uma plenitude, mantendo o dia todo com condutas retas, sem ter nenhum tipo de equívoco ou condutas realmente erradas, equivocadas. Todos nós, às vezes, podemos exaltar um pouco a nossa mente e trazer condutas aonde o consumo do nosso fluido vital se dê de uma forma inadequada. E será que com isso eu serei considerado um suicida indireto? Que de repente eu possa ter tido 1, 2, 3 dias, um estresse, uma ansiedade que de repente tenha consumido a minha mente, a minha matéria mental de uma maneira mais acelerada do que habitualmente eu faça? Como que eu posso chegar no mundo dos espíritos e de repente, poxa, sou um suicida indireto por essa conduta? Mas exatamente a conduta se dá da maneira que eu possa criar um hábito mental. Porque se eu tenho condutas e vou mantendo esta de uma forma habitual, rotineira, equivocada, eu vou de uma maneira gastando esse fluido mental sem a percepção para a sua reposição. E eu vou fragilizando as questões da energia que envolve as vibrações perispiríticas, e dessa forma eu fragilizo o meu corpo físico. E isso vai me promovendo cada vez mais a fragilidade orgânica, me promovendo a morte. Mas, às vezes, a fragilidade do meu perispírito faz com que o corpo fragilize ou me leve a condutas equivocadas. Eu começo a comer de uma maneira equivocada, eu começo a agir na sexolatria, eu tenho o alcoolismo ou tantos outros vícios que são reflexos de uma mente em tormento. Porque isso é secundário, porque a mente é onde tudo nasce, o pensamento é realmente a origem desses conflitos.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que nos traz nas causas atuais das aflições, nós vamos pegar um trecho que os espíritos nos colocam. Quantos de nós poderíamos, de repente, após passarmos a vida e analisarmos uma reflexão de conduta e nos indagarmos, se eu tivesse feito algo ou não feito algo, sem dúvida, eu não estaria passando por esse tormento. Ou seja, foi por uma ação equivocada ou foi pela falta da ação correta que hoje eu esteja sofrendo. Mas nesse mesmo capítulo, algo tão interessante que Kardec coloca de uma maneira tão precisa, que a lei humana normalmente causa as suas punições ao corpo físico ou ao espírito reencarnado. Mas a lei humana não pune a todas, porque normalmente a lei humana vai punir quando o indivíduo comete um ato perante a sociedade. E quando é punido, ele consegue refletir o erro cometido. Mas nos deixa claro que, na grande maioria, os atos que a pessoa comete, onde ela mesma é a única que sofre, esses atos não são punidos pela sociedade. Mas não quer dizer que esse indivíduo que tenha cometido atos contrários a si mesmo, mentalmente, especialmente, ou de condutas equivocadas, não tenha adquirido débito perante a lei divina. E esses débitos serão cobrados, seja pela patologia física, pela dor, pelo sofrimento, ou seja, pela conduta mental prolongada que eu tenha atraído ao meu convívio os irmãos sofredores que também gozam ou tentam vampirizar essas energias já enquanto eu estou no corpo. Porque depois que há o desenlace, eu continuo mantendo essas mesmas companhias que eu mantive por tanto tempo. Mas não quer dizer que eu esteja mantendo, às vezes, padrões ou condutas mentais com processo onde todos nós temos gastos de energias vitais, às vezes descontroladas, mas não viciosas, que eu possa ser considerado um suicida indireto. Porque, neste momento, a balança que pesa desse processo, especialmente a conduta reta e as ações, também são consideradas de relevância em sua totalidade. Ou seja, as ações benéficas que eu tenha tomado na minha vida pesam para que eu possa ter essa porta aberta, essa vampirização ou não. Muito bem, chegamos a mais um final de dia de estudos. A gente sente que não pode aprofundar mais em alguns assuntos que realmente são bem interessantes e que mereceriam mais tempo, mas a gente precisa dar conta aí do recado, digamos assim, né? Por conta do livro todo e para que a gente não se estenda muito, não fique cansativo.